Querido povo da Diocese de Caxias do Sul, participantes do movimento da Renovação Carismática Católica. Eu me chamo Sérgio, sou seminarista do Seminário Maior São José, aqui em Caxias do Sul. E nesse pequeno vídeo eu quero abordar com vocês um aspecto que caracteriza muito São José e que, sobretudo nos últimos tempos, tem sido bastante evidenciado pela Igreja Católica, especialmente na encíclica social Rerum Novarum do Papa Leão XIII no início do século XX, que é a relação com o trabalho. E quero começar fazendo isso a partir de algo que para nós é muito valioso, que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus constitui-se, junto com o louvor, um dos elementos centrais das nossas reuniões de oração. E na Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, no versículo 3, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 55, a Palavra de Deus vai descrever Jesus e José com uma palavra em grego que é tekton. Tekton, que nas nossas Bíblias tem sido traduzido comumente como carpinteiro, mas que numa descrição mais genérica pode significar trabalhador da área da construção, que trabalha não apenas com madeira, mas que pode trabalhar com metais, que pode ser tipo um pedreiro, né? Então José é caracterizado como este homem trabalhador. Nós podemos, desta forma, pensar em José como um trabalhador honesto, porque a Bíblia o chama de o justo. A Bíblia o descreve como o justo. E nós podemos pensar então ele como um trabalhador justo, honesto, que sustentava a sua família. É com ele, com José, que o próprio Jesus aprende o valor e a dignidade e a alegria de provar o pão que é fruto do seu trabalho. José não é um homem, não é um trabalhador que arruma desculpas, que arruma justificativas para fugir das suas responsabilidades, mas é um homem virtuoso, justo, que vai ao encontro daquilo que ele é chamado a fazer, no caso do seu trabalho. No tempo atual, o desemprego ele tem atingido diversas pessoas e dessa forma tem atingido também famílias, porque toda pessoa faz parte de uma família. E nós somos chamados diante dessa questão social que se apresenta como uma questão social urgente, a perda de emprego das pessoas, nós somos chamados a alcançar estas situações com a nossa oração, mas não apenas com a nossa oração. Nós somos chamados a alcançar estas questões também com gestos concretos, com sinais, com ações, com atitudes de solidariedade e de comunhão, de não reter para nós aquilo que é direito do outro. Nos tempos atuais, essa é uma atitude mais do que urgente. É uma atitude muito necessária para o agora dos nossos dias, para o agora das nossas vidas. O Papa Francisco, na sua carta Patris Corde, ele vai falar de José, São José, como pai trabalhador, e num determinado tópico ele vai dizer que o trabalho torna-se participação na própria obra da salvação. É oportunidade para apressar a vinda do reino. E por que o Papa vai dizer isso? Porque no trabalho nós podemos desenvolver as nossas qualidades e as nossas potencialidades. Mas não apenas desenvolver para nós mesmos, como que num ato de egoísmo, mas desenvolvê-las para o serviço da sociedade, desenvolvê-las para a comunhão. Por isso que o trabalho torna-se participação na própria obra da salvação.
porque através do desenvolvimento das nossas qualidades e potencialidades, nós servimos a sociedade e nós servimos a comunhão que somos chamados a ter. Também o Papa vai dizer que o trabalho é uma oportunidade de realização não só para o trabalhador, mas para aquele núcleo originário da sociedade que é a família. Vejam que bonito isso. O trabalho é uma realização não apenas para quem trabalha, que se sente realizado, digno, mas é uma realização para aquele núcleo originário da sociedade que é a família, porque é da família que vem a sociedade, né? E vai dizer o Papa que uma família onde não falta o trabalho, né? Ela está menos propensa às dificuldades, às tensões, às fraturas. Ela está menos propensa a tantas situações que afetam as nossas famílias. Mas quando há o trabalho, essas coisas são mais difíceis de acontecer. E por fim, mas não menos importante, eu queria lembrar a vocês, também olhando a Sagrada Escritura, que Jesus ele vai ao encontro e ele chama os seus discípulos, os seus apóstolos, quando eles estão no seu trabalho. Ele chamou Pedro e André, Tiago e João quando estavam a pescar, porque aquele era o trabalho deles. Ele chama Mateus quando Mateus está no seu posto de trabalho. Jesus, no decorrer dos anos, dos séculos, ele tem encontrado homens e mulheres no seu trabalho. Então, o nosso trabalho também é uma oportunidade para nos encontrarmos com Jesus. Tanto um encontro como experiência espiritual, mas uma experiência espiritual que se encarna, que se faz carne, que eu posso encontrar Deus naqueles que eu sirvo, naqueles que eu trabalho, naqueles que a minha atividade atinge. Por isso que o trabalho torna-se participação na própria obra da salvação, porque é Jesus que escolheu encontrar homens e mulheres nos seus trabalhos. E por fim, irmãos, o trabalho de São José, vai dizer o Papa Francisco, lembra-nos que o próprio Deus, feito homem, Jesus, não desdenhou o trabalho. O próprio Deus feito homem, que é Jesus Cristo, nosso Deus, ele não desdenhou o trabalho, mas ele quis um pai trabalhador. Eu queria nessa hora convidar que todos nós pudéssemos rezar pelos nossos trabalhos, mas também rezar por aqueles que não têm o seu trabalho, por aqueles que foram atingidos por essa situação pandêmica que vivemos, que perderam os seus empregos, aqueles que mesmo antes da pandemia procuravam emprego e não conseguem. Eu queria que todos nós pudéssemos nos voltar a São José, homem trabalhador, e na comunhão dos santos, que é a doutrina da nossa igreja, rezarmos a ele, pedindo por essa graça. São José, carpinteiro de Nazaré, amigo dos pobres e fiel esposo de Maria, pedi por todos os que se empenham no trabalho espiritual, intelectual e manual. Intercedei junto a Jesus por todas as necessidades dos trabalhadores, mas também daqueles que hoje, que no atual momento, encontram-se sem trabalho. E rogai também pelos nossos governantes. Alcançai-nos, São José, essa graça de que tanto necessitamos. E você pode colocar aqui a graça que você precisa. Eu particularmente quero rezar por todos aqueles que precisam de um emprego, aqueles que estão clamando a Deus por um emprego. Eu quero pedir a São José para que ele alcance de Jesus esta graça. Que tenhamos a graça de imitar as vossas virtudes
para chegarmos um dia à vivência da plenitude em Deus. Amém. São José, rogai por nós.